Olá! Neste vídeo nós vamos explicar a metodologia que utilizamos para resolver o problema de troca térmica proposto pelo nosso professor de Operações Unitárias 2 em sala de aula. O problema consiste na modelagem e construção de um trocador de calor multitubular capaz de aumentar a temperatura do fluido frio em 5 graus Celsius. No nosso caso, ambos os fluidos quente e frio são água. A água quente será alocada nos tubos, por ser o fluido quente. As temperaturas que obtínhamos no começo do problema eram a temperatura do fluido quente inicial igual a 60 graus Celsius, a temperatura do fluido frio inicial igual a 30 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente na cidade de Fortaleza, e a temperatura de saída do fluido frio, 35 graus Celsius. Temos também que as vazões de entrada dos dois fluidos são iguais a 50 ml por segundo. Com essas informações, por meio de um balanço de energia, é possível calcular a temperatura de saída do fluido quente, que é igual a aproximadamente 54,95 graus Celsius. Antes de iniciar a montagem do trocador, coletamos as informações necessárias sobre os fluidos e os materiais utilizados e realizamos os cálculos necessários em um código Python. Em seguida, efetuamos um cálculo iterativo no nosso código Python para calcular o número de tubos ideal para realizar o processo em questão, obtendo um valor próximo de 42 tubos, qual adotamos na construção do nosso trocador. Ainda no nosso código Python, realizamos os cálculos necessários de número de Reynolds, número de Nusselt e coeficiente de convecção para ambos os fluidos, seguidos de um cálculo de temperatura de parede e uma consequente reavaliação dos coeficientes de convecção. Em seguida, nós prosseguimos aos cálculos globais de coeficientes de transferência de calor, de área de troca térmica e de comprimento do trocador. Obtemos um comprimento um pouco maior do que o estabelecido previamente, cerca de 28 centímetros. As dimensões finais do nosso trocador foram área de troca térmica clean igual a cerca de 0,22 metros quadrados e comprimento total cerca de 0,28 metros. Após os nossos cálculos, vamos à construção do trocador de calor em si. Bom, antes de tudo, explicando o nosso código, primeiramente nós importamos as bibliotecas necessárias, estabelecemos os dados do problema proposto, no caso, como a gente tinha falado, temperatura quente de entrada igual a 60 graus Celsius, Tzinho 1 e Tzinho 2, 30 e 35 graus Celsius. Calculamos a temperatura média do fluido frio, estabelecemos todas as propriedades, utilizando a biblioteca props, coolprop, para calcular a densidade e a viscosidade dos fluidos quente e frio. Calculamos Prandtl, a vazão volumétrica do fluido quente e do fluido frio, e, finalmente, a vazão mássica do fluido quente e do fluido frio. Os dados dos tubos, considerando que o K, ou seja, a condutividade térmica dos tubos, é o poliestireno, e a condutividade térmica do ânodo seria de poliéster. Então, devido à sua temperatura, o fluido quente será alocado nos tubos. Nós estabelecemos as funções globais que vamos utilizar, ou seja, Filmomenko para cálculo do fator de atrito de Fanning, Nusselt para cálculo do número de Nusselt, H para cálculo do coeficiente de convecção, temperatura de parede e o H corrigido de acordo com as propriedades avaliadas na temperatura de parede. Fizemos nossos cálculos iniciais de calor. Calculamos de maneira iterativa a temperatura T2, Tzão 2, obtivemos a temperatura final do fluido quente de 54,95 graus Celsius, um calor total de 1039 watts e uma ΔT, temperatura média, logarítmica para as correntes, de 24 Kelvin. Nós realizamos primeiramente um cálculo iterativo do número de tubos por meio da função abaixo, para obter a quantidade ideal de tubos que seria necessária para realizar o processo. Realizando o cálculo iterativo, nós obtivemos 41,66, então arredondamos para 42 tubos no total. Realizamos os cálculos no tubo de Reynolds, obtivemos um Reynolds no regime laminar. Em seguida, calculamos o número de Nusselt nos tubos, utilizando a função já declarada. Em seguida, nós realizamos o cálculo do coeficiente de convecção nos tubos, utilizando também a função já declarada. Obtivemos um valor de 720 watts por metro cúbico Kelvin.
Em seguida, partimos aos cálculos do ângulo, primeiramente o diâmetro equivalente, que foi igual a 0,024 metros, ou seja, 2,4 centímetros. Calculamos também o Reynolds no ângulo, que estava também no regime laminar, com a equação de Seider-Tate. Utilizando a função já declarada de Nusselt, calculamos o Nusselt do ângulo também, igual a 9,61. E calculamos finalmente o coeficiente de convecção do ângulo, 247 watts por metro quadrado Kelvin. Em seguida, nós calculamos também a temperatura de parede, utilizando a temperatura média do fluido quente também. Obtivemos o valor de 324 Kelvin, aproximadamente. Reavaliamos as propriedades na temperatura de parede, então CP, K, viscosidade, prândio foram reavaliados na temperatura de parede para ambos os fluidos, como o fluido é o mesmo em ambas as correntes. Nós tivemos as mesmas propriedades. Calculamos finalmente o HI e o HO corrigidos por meio da função já declarada. Em seguida, nós fizemos os cálculos globais dos trocadores de calor. Primeiramente, o coeficiente global de transferência de calor clean, que seria igual a 190 aproximadamente, 190 watts por metro quadrado Kelvin. Em seguida, nós calculamos a área clean, utilizando o C, que foi o coeficiente global de transferência de calor clean. A nossa área obtida foi de 0,22 aproximadamente metros quadrados. Calculamos a área linear e o L real, ou seja, o comprimento real do trocador de calor, que foi igual a 28 centímetros. Em seguida, nós checamos a perda de carga e, com a função declarada, nós obtivemos uma perda de carga igual a 7,39 Pascal. Bom, aqui vocês podem ver a nossa ideia geral do nosso trocador de calor. Aqui nós temos, primeiramente, o reservatório de água quente a 60 graus Celsius, que vai desembocar na entrada da garrafa PET, desembocando, então, nos tubos. Aqui nós temos o reservatório de água fria a 30 graus Celsius, que vai desembocar um pouco abaixo do primeiro espelho, estando, portanto, no casco do trocador. Essa água fria vai passar pelos tubos, pelo casco e tocando os tubos, e vai desembocar nesse reservatório de água após aquecimento a 35 graus Celsius, teoricamente. Já a água que estava nos tubos vai desembocar nesse reservatório de água após esfriamento, teoricamente a 54,95 graus Celsius. Aqui nós temos o design do espelho, que tem 42 tubos, ou seja, nós dividimos em 7 linhas de 6 tubos cada. E aqui nós temos um outro espelho também. O comprimento total do trocador é igual a 28 centímetros, como nós havíamos calculado no nosso código Python. Aqui nós temos uma pequena modelagem do que seriam os tubos entre os dois espelhos do trocador. Como vocês podem ver, nós temos 42 tubos, ou seja, 7 linhas de 6 tubos cada. Terminada a modelagem do trocador de calor, reunimos os materiais necessários para construí-lo. 2 galões de 16 litros, mangueiras, torneiras, garrafas PET, espelhos do trocador, também material de garrafa PET, e canudos de poliestireno. Utilizamos também algumas ferramentas básicas, como estilete, isqueiro, chave de fenda, cola quente e Durepox. Utilizamos uma furadeira para fazer um furo nos nossos reservatórios. Aqui, o processo através do qual furamos os espelhos. Realizamos um teste de vazão a fim de obter 50 ml por segundo. Após múltiplos testes, percebemos que a vazão se torna próxima de 50 ml por segundo ao abrir a torneira cerca de 3 vezes, pois enchemos um copo de 500 ml em cerca de 12 segundos. Adicionar no vídeo.
Olha que bonito. Cada um tem 2 caminhos. Estamos rosqueando aqui o projetinho. Olha, tá subindo mesmo. Continua! Meu Deus! Tá subindo mesmo! 31.4, 31.9, 32.5, 2.9, 3.5, mano, 39, 34, 35, mano, deu 5.